Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente segunda-feira para vocês, um bom início de semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do tricolor que está se preparando para o jogo contra o Atlético Medellín pela Copa Libertadores da América. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias da preparação do São Paulo para esse jogão desta terça-feira às 21h30. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí para o vídeo. Pode ser. Vamos lá então com o Edu Afonso, porque o São Paulo joga fora de casa, jogou contra o Atlético Nacional, a ESPN já está na Colômbia para este super confronto. São Paulo caiu na Copa do Brasil, mas é um dos candidatos na Libertadores, hein, Edu? É isso, Bruno. Tudo bem com você? Grande abraço a todos. Falamos de Medellín, 9h51 da manhã, 2 horas a menos. São Paulo chegou aqui na concentração no hotel mais de meia-noite. A Agência Nacional de Aviação da Colômbia só permitiu que o voo pousasse aqui após as 11h30 da noite. Então São Paulo adiou em 2 horas, voo fretado, sua saída do Brasil e chegou aqui no hotel mais de meia-noite. A distância daqui para o aeroporto é praticamente 1 hora. Choveu a madrugada toda, mas agora o tempo firmou em Medellín. São Paulo faz um treino à tarde no Centro de Treinamentos do Independiente Medellín. É o último trabalho do Crespo para essa primeira partida contra o Atlético Nacional. Alan Franco de contrato renovado, acertou no Brasil antes da saída, fica até 2028. O Jandrei, como todos sabemos, está indo para o Juventude, não veio com a delegação. A novidade é o terceiro goleiro, Leandro, incluído pela primeira vez nesta Libertadores da América. E o Lucas Ferreira, que está negociando com o Shakhtar por 10 milhões de euros, também não veio com a delegação, está fora desta primeira partida. Provável São Paulo, Rafael Ferrarese, que daqui a pouco conversa com a gente com exclusividade, Alan Franco e Sabino, Cédric e Enzo Dias, no meio de campo Marcos Antônio, Bobadilha e a dúvida Alisson ou Rodriguinho, no ataque Luciano e Ferreirinha contra o Atlético Nacional, que lidera o campeonato, é vice-líder do campeonato colombiano. Porém, tem um detalhe, as 3 vitórias que o time conquistou aqui no campeonato atual foram contra times que estão na parte de baixo da tabela, né? O 14º, o 16º e o 19º. Então, assim, o torcedor não está tão encantado com este início de campanha, sabe que vai ter um São Paulo, um adversário bem difícil pela frente, amanhã, 7h30 da noite, horário local, no Atanásio Girardot. Tricolor, já na Colômbia, e ESPN acompanhando de perto, Bruno. E é confronto histórico, pesado, de uma rivalidade que vai se criando também aqui no continente, Mário. Muito bem, tá aí então todo mundo falando, né? O Crespo falando, fazendo uma analogia automobilística ali, me dá o carro, eu corro. Também passando pelo que o Belmonte falou, estamos vendendo jogador porque precisa fechar no azul. E o Lucas que voltou, essa talvez a melhor notícia aí. É muito inteligente, São né? Paulo. Ele não se envolve na questão. Não se envolve. Quero ver na hora que o carro quebrar, o que ele vai dizer. Olha, o que me deram é esse carro e o carro quebrou. Tenha falado então, também, né? mas o Belmonte só falou e o departamento médico só se pronunciou lá atrás porque o técnico delegou. Comigo, né? Primeiro foi a questão médica. Agora é a questão de contratação. Lucas, fale com o médico. Contratação, fale com a direção. Venda de jogador, fale com a direção. Ele tá certo. Então, a torcida não vai xingar o Crespo se o São Paulo for eliminado no Morumbi. Como não fez pela depois Libertadores. da Copa do Vai Brasil. xingar o Casares, porque agora o Casares criou essa história. Sim. Quando ele demite o Zubeldia e põe o Crespo, agora está claro. É isso. Por isso que o Abel paga o pato lá, é diferente. Evidente, evidente. Isso eu acho que tem. O Crespo acho que foi bem desde a primeira entrevista, delegando as coisas que não lhe dizem respeito, num ano que é muito mais complicado que qualquer outro clube, né? E aí, sim, pela primeira vez, eu acho que o diretor de futebol, Carlos Belmonte, não o presidente, acho que o presidente ainda deve. Nós estamos berrando aqui toda sexta-feira, hein? Deve esclarecimentos, prestar contas. As contas não foram prestadas ainda, mas o diretor de futebol colocou pela primeira vez mais claramente os limites no trabalho que ele tem esse ano. E simples assim, o São Paulo não vai contratar, ainda tem o final, não vai contratar nenhum jogador para o direito federativo. Vai ser o Clube do Brasil dos 20 que vai fechar a janela sem fazer nenhum investimento em direito federativo. Único. Ponto. Segundo, vai vender, está vendendo o Ferreirão. O Ferreirão já não foi para Medellín, será vendido e tal. O São Paulo perde um jogador por semana, né? E tem um dos elencos mais curtos do país jogando 3 frentes. Ponto. 2 agora? Não, mas 3 porque ainda não teve a folga da terceira frente, né? Ah, sim, vai ter. É isso que a gente está... né? Essa folga para Palmeiras, São Paulo, Flamengo, os eliminados, ela ainda não apareceu na prática, na tabela. E para Palmeiras e Flamengo não vai aparecer, né? Porque tem os jogos atrasados. O Palmeiras tudo tem mais. 2.
Exato. Então, eu acho que deixa mais claro a perspectiva. Muito torcedor do São Paulo já entendeu isso, tanto que tem apoiado e não tem xingado, tem tido uma compreensão. Mas ela evidencia um limite que ele é muito tênue, né, para uma classificação ou eliminação numa Copa. Por exemplo, São Paulo está em Medellín com 3 zagueiros e ele joga com 3 zagueiros. Né? Se um espirrar, um tomar cartão... E o jogo é amanhã, né? O jogo é amanhã. E amanhã G4 só na internet, certo? Verdade, amanhã o G4 só na internet, hein? Aliás, amanhã também é o sorteio da Copa do Brasil de manhã. O G4 na internet vai dar conta também da Copa do Brasil, que o São Paulo está eliminado e o Palmeiras também, por isso está dentro. Aí eu acho que no campo, com essa situação em que o técnico fala, além de tudo, ele tem tido um elenco ainda mais enxuto do que tinha o Zubeldia, certo? O Zubeldia tinha o Igor Vinícius e o Juan, já não estão mais lá. O Zubeldia tinha os meninos, eles já não estão mais lá, nem o Matheus Alves, nem o Ferreira. O elenco do Crespo é ridiculamente reduzido. Do meio para trás, então, é uma coisa quase desesperadora. Ele, nesse jogo do Vitória, ele ousou, na minha opinião. Ele fez uma escalação quase que completa, poupou 3 jogadores apenas. O time, como se esperava, correspondeu, mesmo que a questão física pese, a gente viu isso no Palmeiras e Ceará, no Flamengo e Mirassol, no São Paulo e Vitória, né? Porque os adversários, embora fracos, eles se preparam a semana toda para um jogo, enquanto São Paulo, Flamengo, Palmeiras estão jogando todo dia, né? Então isso aparece, o São Paulo venceu com autoridade, com méritos, com jogadas bem construídas e tudo mais, e com a volta do Lucas numa condição que você vê melhor. Outra volta que foi importante, já tinha participado em alguns poucos momentos, mas participou bem no sábado, foi o Luan, que era um jogador... Estava lá encostado e que entrou bem no jogo. Pela primeira vez entrou bem num jogo. Né? Então, é isso. Eu acho que o São Paulo tem, do meio para frente, mesmo com a saída de mais um garoto. E aí é aquele negócio, né? O São Paulo já liquidou a geração 2006. O único não vendido é o Rian Francisco, porque ele rompeu o ligamento cruzado. Senão, talvez ele fosse vendido também. E esse é o ano do São Paulo. Esportivamente, é o que dá para fazer. E, economicamente, a gente vai ver se vai dar certo esse ano de cinto apertado. Né? Essa foi a parte não explicada e talvez não fosse nem o caso do Belmonte explicar, né? Ele fala, não, para sair, fechar no azul, a gente tem que vender ativos. Só não tem outro jeito. Aí o que não está explicado, e aí talvez não seja missão do Belmonte, mas de alguma outra pessoa da diretoria, provavelmente o Casares, como que o clube está sem contratar há 340 anos, com Jamal Lewis, com essa turma aí, e conseguiu fechar o ano passado no vermelho, e vai fechar no vermelho caso não venda mais jogadores, então, considerando que não gastou um centavo. Eu fiquei meio espantado quando essa é a questão. Ele coloca a possibilidade de vender mais, porque eu achava que tinha batido a meta orçamentária. Ele falou, ele falou e já vendeu. Batemos a meta orçamentária, mas a gente tem que vai vender mais. No que ele fala, já estava encaminhado o Ferreirão. Então já estava vendendo, enquanto ele falava, já estava sendo vendido o Ferreirão. Então né? o sumiço do Ferreirão também era um pouco isso, né? E ficaram ali só negociando a proposta e tal, e tiraram o menino um pouco, talvez, de... Não, nem tanto. Acho que... Para não machucar, sabe? E aí não perder um pouco isso, mas o Crespo também criou uma outra forma do São Paulo jogar, em que o Ferreirão, jogador de lado de campo, tem pouca... utilidade. Mas o Belmonte fala um negócio não venha com que deixou esse papo com a pulga atrás da orelha. Só uma coisa, só não venha com esse papo. Depois, não, a gente vendeu o Ferreirão porque o técnico não gostava. Não é possível. Não. Porque o Zubeldia entubava essa também. Porque o Zubeldia entubava essa também. Que ele não gostava do jogo. Ele não gostava do William Gomes, que daí, né? Então, mas o Crespo, não foi isso? Mas o Crespo talvez. Exato. Não vai entubar. Só um adendo rápido. Quando o Arnaldo fala que é o único time da Série A que não gastou com direito, o Corinthians não contrata ninguém, mas ele é obrigado a comprar o Kaká por 20 milhões de reais lá do Japão, que entra no orçamento. Então, ele não traz ninguém, mas gastou com o Kaká. E eu acho que o Juventude talvez não tenha comprado também, tá? Agora já comprou nessa segunda janela. Agora? Então depois a gente fala do Santos. Mas qual é a pulga atrás da orelha, Massa? Me parece um equívoco ele falar de superávit.
Ele falar do superávit? O superávit não é o que importa. É. O que importa é a queda da dívida. Qual o tamanho da queda? É que parece que ele quer deixar o ano, Então, ele quer explicar que o ano fizeram certo ano. Não, isso- Pelo que eu tô entendendo, ele Casares, entendeu? Ó, o Essa. nosso ano fechou Se no azul, a tal. alternativa é vender os ativos, certo? Foi ele que disse, não é? Sim. Tem mais ativo para vender? Não, acabou com... Beleza. Então, o superávit é assim, ó. Se você fizer uma conta de um ano para outro, a minha dívida era de 200 milhões e baixou para 95. E eu fiquei devendo 1 milhão ainda. Superávit pouco importa. Pouco importa é o tamanho da queda. É quanto quer. Mas essa é a ninguém informação. Então, mas essa isso, não é com ele. por isso que me deixou com a pulga atrás da orelha. Entendeu? Porque ele fala, nós estamos vendendo jogadores, o mercado é assim, eu estou apertado, eu tenho uma casa, eu estou cheio de conta para pagar. Entendeu? Eu preciso vender a casa. Não vai pegar o preço que você pegaria por ela, com pressa, para vender. Entendeu? Isso dá para entender, tá claro. Agora, o importante é saber, quando fechar o ano, só vamos saber, na verdade, lá para março, abril do ano que vem, se a dívida bancária diminuiu, quanto? O São Paulo parou de pagar juros, quanto? Quanto que está devendo o clube efetivamente? Quanto o time tem para receber e quanto que o time está devendo? Isso é que importa. E é isso, para mim, que ele deveria ter dito. Não, mas não é com Não é o superávit. Sim. Entendeu? Não, ok, não é com ele, beleza. A obrigação é do presidente falar. Mas ele poderia falar, vem cá, a dívida está diminuindo, nós estamos buscando superávit. Não, Beleza? só estou te explicando um negócio. De certa forma, ele deu uma de Crespo. É isso que eu ia falar. Ele foi como o Crespo. A minha parte, eu vou fazer como fazendo. diretor de futebol. Os ativos, né? Não estou contratando ninguém. Eu vou fazer a minha parte nessa história aí. Agora, o plano é de responsabilidade inteira do clube. O futebol é uma parte muito importante. Eu vou entregar o resultado. Agora, o A presidente... festa junina, o não sei o quê. O resto todo, marketing, aí, ó. Então não é com ele mesmo. Exato. Ele falou, Você eu entende vou... a sutileza? Ah, Entendeu a entendi sutileza? Entendeu a Entende a sutileza da sutileza do coisa? Dele, E só da ele- fala dele. Ele vai dar uma de Isso. Crespo. Eu não vou, eu não sei. Até Ó, porque ele é um futuro o candidato futebol- à meu presidência. superávit eu tô Isso. fazendo. E só uma coisa, você tem razão, lá para março e abril, quando saem os balanços e tal. Só que deveria ser como o âncora costuma dizer. O torcedor precisava ser, talvez, orientado mês a mês. Isso. Ó, tá caindo. Esperar o ano que vem, em março, Esquece, né? eu acho Essa- muito ruim isso Claro. daí. É muito Porque pode ruim. chegar ano que vem, ó, o pessoal não deu. Isso, não deu. sei lá. É muito se ruim, esfolaram o cara. ano inteiro, mas não É deu. muito ruim, Estamos que é devendo mais. a ideia que eu Teria dou para os que ser um clubes. mês Como a tem um mês ou 3 impostômetro meses, lá no centro da Balancete. cidade. Balancete resolve um Balancete pouco, já ajudaria, Então, né? mas São Paulo não publica. vamos lá, de novo, vamos voltar ao quem se comunicou, o futebol. O jeito, claro, que ele se comunicou em relação ao futebol, é praticamente impossível você fazer futebol para competir com Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Santos, tal, não sei o quê, no ano de 2025. O São Paulo está fazendo. Sim. O São Paulo está competindo. O São Paulo Aliás, com o o elenco Belmonte tal, fala isso, né? Temos um time o São Paulo competitivo. está jogando. O São Paulo ganhou 5 seguidas. O São Paulo, então é um mérito de quem está jogando e quem está comandando o time. Sim, O a parte clube é do outra futebol. coisa, né? Exato. E esse sacrificar o time num ano como esse, correr riscos, tá valendo a pena? É isso que o torcedor quer saber, no final das contas. Olho na tela aí para todo mundo que já foi, Massa, dessa turma de jovens do São Paulo, na gestão Casares. Quanta gente já foi embora. Tem cara que a gente nem lembra mais. Natan, Thales Vander, Diego Costa, Nestor, Moreira, William Gomes, Matheus Alves, Ângelo, Lucas Ferreira tá indo agora. Você sabe que o Tem problema mais. é a linha fina, né? É o fininho ali. É o valor, os valores embaixo, você sabe exatamente. que é isso, né? Eu Brenner, não enxergo. Elinho, Paulinho Boia, Gabriel Sara, Jonas Toró, Lucas Perry, Marquinhos, Igor Gomes, Luizão, Neverton, Lucas Beraldo e Thales Costa, a turma toda. Essa soma toda aí dá 635 milhões de reais. Viu, Massa? De quanto? Na gestão Na Casares? gestão Casares. Então ele vendeu É aí, dinheiro pra ele caramba. queimou Não. 635 Não, milhões não. de reais. Com É tanto dinheiro jogador, pra ele caramba. vendeu todo mundo a preço da banana. Beleza, Não. aí tudo bem. Vendeu todo mundo mal. Ok. O valor total é muito grande, mas ele fica estranho quando você vê que isso é menos do que
por exemplo, Os Estevão e Ender. os dois do Tudo Palmeiras bem, já são bateu caras isso fora daí. de série e tal, mas são... nem vale a pena botar os dois. não mas, é. mas- Sei lá, põe o Não, Vitor tudo bem. Reis e mais um deles. Eu tô falando Bateu que também. entrou dinheiro pra caramba, 600 milhões. Não, Não, sim, é entrou, quase uma entrou. folha, é quase um ano de arrecadação do dúvida, São Paulo. Mas são 5 anos, é isso? Mas de qualquer forma, é isso. A gente, é só para dar uma ideia. Pra mim chama quanto- atenção como vendeu mal, né? Eu não tinha noção Exatamente. que eram tantos garotos. Eu não É. tinha noção, não. Eu também não. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Atlético Medellín, que é o próximo adversário do São Paulo nas oitavas de finais da Libertadores. Estou trazendo aqui a classificação do Campeonato Colombiano. A equipe do Atlético Medellín está na segunda colocação da competição. Em 6 jogos disputados, somaram 11 pontos. Está 3 pontos atrás do Júnior Barranquilla, que é o líder da competição e que também está invicto nessa atual temporada. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Atlético Medellín. Todos esses jogos são do Campeonato Colombiano e da Copa da Colômbia. A equipe tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A última derrota foi no dia 22 de julho para o Deportivo Pereira, fora de casa. Já neste final de semana, ele jogou em casa contra o Alianza Valledupar e venceu pelo placar de 3-0. Estou trazendo aqui agora os últimos 5 jogos entre Atlético Medellín ou Atlético Nacional contra a equipe do São Paulo. São 3 vitórias para o Atlético, 1 vitória do São Paulo e 1 empate. A última vitória do São Paulo foi na Copa Sul-Americana da temporada de 2014, ou seja, já tem 11 anos isso. E o último confronto deles foi na Libertadores de 2016, em que eles foram campeões e acabou eliminando o São Paulo da competição. Enfim, vamos ver como o Crespo vai preparar essa equipe para esse jogão. Muito provavelmente há possibilidade de Lucas jogar até como titular. Vamos ver como ele vai preparar, porque o São Paulo precisa pelo menos trazer um bom resultado de lá para decidir na semana que vem aqui no Morumbi com mais tranquilidade. A torcida com certeza vai lotar no jogo da volta e aí ficaria muito mais fácil para a equipe passar para as quartas de finais da competição e continuar sonhando com o tetracampeonato. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!